Assim, para vocês aceitarem, tá? Aí eu vou gravar aqui para soltar depois lá no grupo, para quem não puder comparecer agora, que já tem gente perguntando. E eu não vou conseguir subir no YouTube. Então, bora lá. Agora sim. Boa noite a todos, depois de todos esses contratempos aí. Na próxima eu já sei que eu não vou usar o OBS, né? Agora eu vou usar o Zoom ou o Google Meet. Então, uma boa noite a todos aí, os presentes. E hoje aqui eu quero trazer para vocês aí os seus primeiros passos no mercado de Forex, tá? Basicamente, o que eu quero trazer nessa jornada aí para vocês é como ganhar seu primeiro dólar. Não. Objetivo tangível, não é impossível, é simples. O pessoal que está no grupo, que está acompanhando, digita aí quem já pegou algum trade, já pegou alguma entrada aí. Quem está curtindo aí o Forex até o momento. Quem está há mais tempo, há menos tempo. Vamos ter uma ideia aí. Digitem aí. Boa noite, Nelson. Entrando aí agora. Quem já fez algum trade, digita aí, vamos ver. A interação de vocês aqui tem 31 participantes. Tá bom. Esse início, a maioria quer. Está em GBP, também estou. Também estou. Tá? Iniciante no Forex ainda não. Boa noite a todos. Nelson mandou. Bertolo iniciante. Arthur, boa noite. Boa noite, Arthur. O Amaury já pegou alguns trades no Forex no simulador. Rogério. Francisco, iniciante. Muitas operações, pouco ganha, mas aí sem milagre também, né, gente? O ganho é proporcional ao lote que a gente vai colocar aí a conta, né? Estou falando para vocês ganharem seus primeiros dólares, não para já sair fazendo milhões. Bom, com calma. O pessoal tá afoito aí. Mas é bem possível. Nunca fiz nada no Forex, Renato. Jogo iniciando agora. O Albert está aprendendo a fazer trade. O Forex é um bom lugar para se aprender. Arthur, o chat tá, o áudio está normal, cara. Tenta, sei lá, ver o áudio do PC e tal. Mas o áudio está normal. Aqui no Zoom fica normal. É no OBS mesmo lá o problema. Eu excluí a live lá já. Então vamos lá. Seus primeiros passos no Forex, né? Primeiro passo que você tem que dar, o passo mais básico para você iniciar no Forex, é um passo que é simples, que é cadastrar uma conta numa corretora, mesmo processo que você vai fazer aqui na B3, né? Para operar mini índice, ações, em dólar, tanto faz, né? Se você quiser operar. E são exemplos de corretoras boas, tá? Corretoras confiáveis, que você vai ter ali uma margem. A gente não tem a FGC aqui, a gente tem o FGC, correto? Que é o Fundo Garantidor de Crédito. Lá também tem, quando tem uma corretora regulamentada pela FCA, né? Preferência pela FCA. A maioria tem garantia aí de US$ 1 milhão, né? De reais, no caso, né? Então, US$ 1 milhão. É bem grande, então, bem tranquilo. A questão de garantir caso a corretora quebre, aconteça alguma coisa, algum contratempo. A FPS também tem o garantidor de crédito, tá? Tem mais um pessoal entrando aí. A FBS é boa sim, Raimundo. Porém, cara, tem algumas ressalvas com corretoras que oferecem muito bônus. Não tem nada de errado se você partir do princípio que ela quer o cliente, faz algum sentido oferecer bônus. Ela coloca certas regras ali que dificilmente você vai conseguir sacar o bônus. Eu tentei, eu mais do que dobrei, eu mostrei até para alguns alunos dentro da escola, eu peguei o bônus de $70, falei que eu ia operar, cheguei a $200, mas eles só deixam você operar 0,01 por trade,
E para você sacar o bônus, você tem que operar em 20 dias, 5 lotes, ou seja, teria que abrir 500 operações. É quase impossível. E cada operação tem que ser no mínimo 100 pontos de gain ou loss. Aí, no caso, era quase impossível, eu só deixei quieto. Não dá para concluir aquilo lá, é muito improvável. Não é que não dá, mas é muito improvável. Mas, FBS até que é uma boa também, né? Mas eu prefiro aqui XTB, Active Trades e C-Market. Isso aqui tem 3 variáveis. A XTB, ela é uma corretora que a gente chama de market maker, né? E a Active Trades também. São as corretoras que elas não repassam a ordem para o provedor de liquidez. Não é que elas não repassam, elas não têm obrigatoriedade, elas podem ser sua conta oposta. Mesma coisa que funciona a RLP aqui. Então, muita gente pega nesse termo aqui, mas eu vou ignorar ele, porque são corretoras boas, você não vai ter nenhum problema com isso ou não. Então, o processo é simples, você acessa o site da corretora, você consegue criar sua conta de maneira simples, de baixar o simulador de trading. No caso, eu uso o MetaTrader 5, que é a plataforma ainda mais utilizada no Forex, tá? Mas já tem muita gente utilizando os brokers das corretoras. Porém, eu vou no final aqui falar com vocês um pouco sobre mesa, sobre alavancagem, sobre valores financeiros um pouco maiores que dá para atingir no Forex. É lógico que num espaço curtíssimo de tempo e nem sem experiência, mas utilizando o mesmo proprietário. Então, daí é bom você saber, pelo menos, mexer no MetaTrader 5. Tá? E a próxima aula eu vou fazer exclusivamente ensinando aí MetaTrader 5, tirando as dúvidas de vocês e outras coisas também. Como que funciona a alavancagem e a pontuação no mercado de Forex? Vou detalhar aqui para vocês. Ó. Cada lote padrão, ou seja, 1.0, né? Lote padrão, você ganharia $1 por cada ponto que o ativo se movimentar. No Forex, todos os ativos andam de 1 em 1 ponto, tá? 1 em 1 ponto. De 1 em 1 ponto, vejam bem, de 1 em 1 ponto, seria mais ou menos como se você pegasse 500 pontos no mini índice, mas no Forex você pegasse ali 100 pontos. O mini índice ele anda de 5 em 5, correto? De 5 em 5. 500 pontos para 100. Olha a diferença. Para vocês terem uma ideia, você pode quebrar esse lote agora para operar, ao invés de ele andar $1 por cada ponto, ele andar ali, você dividir isso por até 100 vezes. Então, supondo agora que você dividiu por 10, tá? Supondo que você dividiu por 10 frações, ou seja, 1.0 você quebrou para 0.10. Agora ele vai andar de 10 em 10 centavos por ponto. 10 em 10 centavos. Dependendo da conta que você tem, do jeito que você vai iniciar, ainda não é o aconselhável, né? Se você for começar com depósito mínimo, que na Active Trades, por exemplo, é $500, 0.10 é pesado. Se você tomar um stop de 500 pontos, você está falando de $50, é 10% da conta que foi embora. E não é o gerenciamento que eu passo, não é o gerenciamento que eu utilizo para você ganhar consistentemente todo aquele resultado que eu mostrei acumulado ao longo de 10 semanas. Porque senão, em um ou dois trades errados ali, tipo uma sequência de erros ali que você tiver, e você tomar, por exemplo, 30%, 40% da conta, sinto muito, mas dificilmente vai voltar, dificilmente recupera. A partir de um certo ponto é muito difícil, eu vou abordar isso numa outra aula, esse cálculo, que pouca gente passa. E você pode começar com 0.01. 0.01 vai andar de 1 em 1 centavo, ou seja, você fraciona 100 vezes o lote padrão. Né? Cada lote padrão 1, aqui você fracionou o lote padrão em até 100. Em até 100, o que acontece? Você pode operar 0.01 para aprender em até 100. Você vai sofrer uma oscilação pequena de capital, 5, 4 dólares, 7 dólares ali no máximo, quando faz preço médio. Eu uso preço médio para ensinar como fazer.
Vamos fazer da maneira correta, tá? Eu uso bastante, vocês já viram, eu uso bastante preço médio no Forex para corrigir alguns preços de algumas entradas em determinados pontos específicos. Isso vai envolver preço, vai envolver outras aulas e um assunto um pouco mais complexo para estar passando para vocês. Mas sim, utilizo sabendo gerenciar. E não infinitamente. É um preço médio, não vários, né? Nem martingale. Então, você vai arriscar pouco, do mesmo jeito, mesmo com preço médio. Você não vai fugir do gerenciamento saudável, de 1,5% no máximo por trade. 2%, estourando. Com isso, digamos que você teria aí 50 chances para errar, vai. 2% por trade, ó, vou dar aqui um espaço. 2% por trade, você teria que errar 50 trades seguidos. A chance disso aqui acontecer, eu acho que nem você tirando cara ou coroa, mas existe a probabilidade, mas eu acho que nem tirando cara ou coroa você conseguiria achar essa probabilidade. Eu não sei se for muito azar, né? Muito azar. É muito azar. 2%, 50 trades seguidos para você quebrar a tua conta, o risco de ruína, o risco de você quebrar, o risco de você perder tudo aqui é muito baixo, gente. Seguindo tudo certinho, é muito baixo. E você consegue consistentemente resultados. Qual a maior vantagem que esse mercado te proporciona? A maior vantagem, para mim, ao meu ver hoje, a maior vantagem é tempo. Digita aí quem trabalha, quem faz qualquer outra atividade aí. Digita para mim, vamos ver aqui um pouco de vocês. Vamos entender um pouco de cada um. O Rafael falou trabalho e administração. Trabalho de dia. Estou chegando no trabalho agora, o Rogério mandou. Trabalho em TI. A Carla mandou. Trabalho em horário administrativo, mandou, né? Raimundo trabalha, o Alexandre trabalha, sou bancário. Bancário não pode fazer day trade, viu? No Forex você não tem essa monitoria, né? Mas o bancário não pode fazer day trade, tá? Na B3. Renato, professor, sai de casa às 5, chega às 20. Francisco. Arthur. Beleza, todo mundo. Então essa é a maior vantagem. Imagina você chegar, grande parte das operações que eu passei, ou elas tinham sido feitas à noite, ou elas tinham sido feitas ali durante o dia, no horário de almoço, no horário de manhã. Você tem janelas que você pode observar esse mercado. O mercado 24 horas ele não para. De segunda a sexta ele não para. Ele só vai parar sexta-feira às 6 da tarde. A maioria das pessoas aqui já ficaram na tela aí, por exemplo, operando o índice 3 horas seguidas, 4 horas seguidas. Tem dia que o mercado travado não anda. Aí. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Então, 5, 6 horas olhando o mercado. Pregado no gráfico. Eu já fiz isso também, tá? Condenando ninguém, já fiz várias vezes. Mas, basicamente, aqui no Forex, você vai olhar a oportunidade, identificar certos padrões operacionais. Não são muitos, não precisa identificar um monte de padrões, não precisa decorar um monte de coisa diferente. Só que você tem um leque de ativos para executar isso. Então, vamos supor que você abra os 8 ativos que mais tem liquidez no Forex. Qual é a chance de você olhar meia hora por dia, de manhã, meia hora à noite, e encontrar uma oportunidade de trade ali? Você tem 8 ativos, né? Independente do horário, se é janela daquela bolsa ou não, tanto faz. Eu executo as ordens da mesma forma, não importa o horário. Todo mundo já reparou isso, não importa se está fechado ou não. Eu já entrei no GBP, que é a Libra, após Londres ter fechado.
Já entrei no GBP de madrugada, que não, tecnicamente não tem liquidez, mas eu entrei, posicionei, fui dormir, né? Então, você tem um leque de ativos para encontrar uma oportunidade ou duas. Então, vamos encontrar várias. É uma ou duas. Então, basicamente, você não vai ficar pregado olhando o gráfico o tempo inteiro, agoniado no trade que não anda e tal. Você vai olhar daqui 1 hora, daqui 2, pelo celular mesmo, pode ser, sem problema nenhum, se andou ou não. Ou a cada 2 horas, a cada 3 horas, você dá uma olhada. É muito mais tranquilo. É muito mais tranquilo operacionalmente falando, mentalmente falando. É muito mais tranquilo. A volatilidade do Forex é similar ao do WDO? A volatilidade do Forex é similar ao WDO. Vamos comparar aqui as moedas. O nosso dólar, eu vou até botar o chapéu de novo agora, né, para falar do nosso dólar. Não, não é nem um pouco. Por quê? Não é nem um pouco. Não sei se vocês estão vendo agora só a tela e não estão me vendo, né? Mas por que que não é nem um pouco? Porque, basicamente, gente, aqui a gente tem uma moeda que não é estável, uma economia que não é estável. Quando você compara com a Libra, com o euro, com o próprio dólar, com o dólar canadense, o dólar australiano, ou o iene japonês, eu vou parar de citar porque tem vários, eu vou entrar no franco suíço, enfim. Vai começar aqui, tem mais de 12, 13 ativos para citar tranquilamente aqui, né? Dentro do Forex. Não, não é igual, porque é muito mais previsível e é muito menos provável que aconteça um movimento direcional extremo e se descontrole, porque não é interessante para nenhuma das duas economias que são economias fortes. Geralmente você vai ter uma paridade. Eu vou abrir um parênteses que isso eu não coloquei, vou colocar aqui agora para vocês. Ó. As moedas são compostas de base, cotação. A moeda base, então você tem lá o euro, o USD. Moeda base, cotação. O que isso significa? Quantos dólares você precisa para comprar 1 euro? Do lado esquerdo você tem a base, no gráfico do Forex. Do lado direito, a cotação. Agora eu vou retirar o chapéu de novo. A cotação, a base e cotação. A moeda do lado direito vai ser o quanto de dinheiro que está no gráfico você precisa para comprar a do lado esquerdo. Base e cotação. Em moedas fortes, você não vai ver aquelas oscilações brutais direcionais para um único lado. Elas tendem a um equilíbrio na grande parte do tempo. Na grande parte do tempo. Tem tendência, tem pivô, tem setup com média, tem tudo. Tudo. Só raramente você vai ver, por exemplo, o que acontece com o mini índice aqui dele subir 1,5% em 15 minutos, 20 minutos, sem notícia. Isso raramente vai acontecer lá fora. Raramente. Então, quem quer buscar uma volatilidade muito grande, dificilmente vai conseguir. E outra, você está lá, ó, esse ditado é muito bom aqui no Forex. Você deixou a operação, posicionou o teu stop, posicionou seu gain. Aqui é o que os olhos não veem, o coração não sente. Você não está olhando a operação andar contra você. Várias vezes ela anda contra, depois ela volta no gain. Várias operações que eu passei no grupo, de todo esse resultado acumulado aí, elas voltaram no gain, mas andaram negativo um tempo. Às vezes até um bom tempo. Aí eu coloquei aqui, né, as últimas 10 semanas, somados mais de 10 mil pontos, fora já operações abertas hoje. No lote mínimo aqui você teria feito suas primeiras doletas, né? Se tivesse pego todas, exatamente todas as operações de jeito que eu peguei, conseguido entrar em todas, que talvez não fosse o caso, né? Seriam ali $100.
né? $100 e com risco baixo, com risco controlado, com risco gerenciado, entendendo o que está fazendo, né? Esse é o ponto principal. A segunda vantagem importante do mercado de Forex, os padrões gráficos, isso aqui também eu vou ressaltar, os padrões gráficos funcionam de uma maneira muito eficiente. Eu vou grifar aqui. Os padrões gráficos funcionam de uma maneira muito mais eficiente. Topo duplo, fundo duplo, resistência, suporte, linhas de tendência funcionam muito mais do que em mercados que têm oscilação natural, porque não são mercados gigantescos de liquidez muito alta e facilmente manipulados por um ou dois players. Aqui no índice, por exemplo, não estou falando que ele não é operável, obviamente que ele é, mas muitas vezes, às vezes um player, né, ou dois, movem um mercado sozinho. E às vezes ele move na compra e move na venda, né, o mesmo player. Por quê? Porque tem menos liquidez, é mais fácil do player fazer isso. E às vezes ele está precisando de lote e não tem o que ele fazer, ele vai ter que fazer isso, né? É a única saída, às vezes, mover o preço. Vocês terem ideia de previsibilidade, como é que muda? Em todas essas operações aqui que deram 10 mil pontos, teve sequência de stop, cheguei a tomar 3 stops seguidos, postei, está tudo publicado em todos os grupos. Cheguei a tomar 3 stops seguidos e ter ali um drawdown normal, natural, né? Mas a taxa ficou acima de 73% de acerto. Já chegou a estar em 78% no tempo. Mas sabe, 73% está razoável. Com o risco-retorno em equilíbrio. O ganho e o prejuízo estão equilibrados. Isso eu considero aqui uma parte muito importante, né? Uma que você consegue ganhar enquanto vai aprendendo, né, o mercado. É possível fazer isso no Forex. Eu iniciei dessa forma. Eu iniciei fazendo ali operações pequenas, mas começou a encaixar até que rápido. Comecei a conseguir alguns resultados até que rápido. Não estou falando financeiramente, estou falando dos resultados positivos, né, da conta fechar. Até que rápido, nos primeiros meses já. Tem tanta ansiedade. Na época, eu só fazia ainda, na época a volatilidade era um pouquinho maior, eu fazia mais day trade na época, isso lá em 2016. Porém, hoje eu opto por fazer a operação que nem necessariamente ela vai ser, não vai ser necessariamente swing trade, tá, gente? Não vai ser necessariamente swing trade. Às vezes eu entro na operação no gráfico de 1 hora para ficar posicionado, às vezes para fazer médio. E a operação fecha no candle seguinte, com 400 pontos, com 500 pontos, com 600 pontos. Pode acontecer. Acontece sempre? Não. É uma coisa corriqueira. Mas algumas vezes acontece. Só que te dá um nível de relaxamento, eu chamo de flow operacional. Chamo de flow operacional. O que é o flow operacional? Você está na vibe, você está na vibe do mercado, você não está o tempo inteiro olhando o mercado e deixando ele te estressar. Você está olhando o mercado, analisando, entrando e ganhando. O foco principal, no final das contas, é ganhar. Mais do que perder. E perder também vai, né? Então, você está ali no que eu chamo de flow operacional aqui no Forex. Ele te permite esse flow operacional. Essa vibe mais positiva e mais tranquila para a sua mentalidade. E o ponto que eu considero muito importante também, cara, é que você vai rentabilizar o capital em dólar. Vamos dar um exemplo. Olha que exemplo sinistro. Manda aqui no chat, para mim, eu vou perguntar, eu vou grifar aqui. Aí vocês mandem aí. Quantos fundos aqui é um exemplo, eu joguei bem para baixo, tá? A rentabilidade é maior que essa, mas eu joguei para baixo. Dá para fazer mais que isso. Quantos fundos vocês conhecem que fazem 36% ao ano, consistentemente,
sem ter a flutuação, por exemplo, num cenário de crise, alguma empresa quebrar, sei lá, qualquer coisa que tenha no mercado naturalmente, que todo mundo já sabe aqui, eu acho que pelo menos a grande maioria, né? 36% juros simples, tá? Qualquer valor, José, qualquer. Eu vou te mostrar o porquê do qualquer. Qualquer valor. Pode ser 1 milhão, pode ser 10, pode ser 1.000. Vou te mostrar o porquê, que pode ser 1.000, pode ser 1 milhão, pode ser 10, pode ser até mais. Ninguém conhece, agora ninguém conheceu. Hoje o dólar estava parado e o Bradesco tacou na compra, uma movimentação violenta no preço, depois ele saiu com mais da metade. Então, exatamente, Israel, isso acontece bastante. Ó, José falou que não conhece, o Berto não conhece, Raimundo não conhece, Rafael falou que não conhece. Nem eu. Até hoje eu nunca vi. De maneira consistente e eficiente, nunca vi. Tem fundos rentáveis, e muitos, tá? Não estou criticando o fundo aqui, estou dando um efeito de comparação, tá? Aqui, ó, a meta não é criticar o outro lado para falar de algum mercado. Só estou trazendo para vocês terem a ideia de percentual. Até porque diversificar um ponto que você chega é passo fundamental. Então, daí você vai para fundo, você vai para fundo imobiliário, né? Enfim, você diversifica. Mas olha só que loucura. Eu estou falando de 3%, eu estou falando de juros simples, que foi de 3% ao mês, tá? Mas se cada operação que eu abro, eu, particularmente, do jeito que eu ensino, o método que eu passo lá, eu arrisco 1,5, eu busco 1 para 1, na média das operações, tem operações que eu arrisco mais do que eu busco de retorno, e isso vai ficar para um outro assunto, mas sim, tem operações que eu chego a arriscar 3 para 1, porque a taxa de acerto me permite fazer isso, dependendo da operação, do par e do que estiver acontecendo no mercado. Mas aí eu não vou arriscar 1,5, daí nessa operação de 3 para 1, eu vou abaixo para 1%. Eu controlo, né? Se cada operação que eu abro eu arrisco 1,5, significa que eu vou buscar ali, eu vou buscar menos, vamos supor, eu vou buscar 1%. No mês, precisam me sobrar 3 trades certos. 3 trades certos. Entre ganho, loss, errei, acertei, semana ruim, semana boa, semana que não teve trade, dia bom, dia ruim. Eles me sobrar 3 trades certos para eu chegar nisso aqui. É alguma sua realidade? Não, não é 3% ao mês, não é. No mercado. Só que aqui, nesse caso, você é o gestor do seu fundo de investimento. Aqui é o ponto bom e o ponto ruim também. Que é o ponto bom e o ponto ruim. Você é o seu gestor. Mas ninguém manda em você, só você mesmo. Se por um acaso você resolver alavancar, resolver fazer martingale, resolver aumentar a mão porque você tomou um stop, aí vai ser problema. Mas gerenciando corretamente, operações de swing trade, operações longas, dificilmente você perde o controle emocional, porque primeiro, você nem vai estar no computador, né? Começa esse ponto. Você nem vai estar no computador. Você vai olhar de vez em quando. Então, dificilmente, não vou colocar que é impossível também, porque nada é impossível, né? Mas dificilmente você vai perder a cabeça numa operação de swing trade. Pelo menos é o que eu costumo observar. Eu costumo observar e todo mundo falando que é mais tranquilo. Simões, eu não sei se está aí, ele confirma mais ou menos aí, ele também opera swing trade, ele sabe aí a pegada. Você é seu gestor, estou falando de 3% ao mês, gente. 3% ao mês. Presta atenção nessa aula que isso aqui vale ouro.
Não tem conteúdo sobre Forex abordando tudo isso que eu vou abordar só hoje para vocês. Se você é o seu gestor, está ganhando 3% ao mês, aí o José perguntou sobre qual capital. Obviamente, se você tiver um capital pequeno, você vai rentabilizar ele. Então, vamos supor que entrou o Gerson com $500, que é o depósito mínimo da Active Trades, que é o que eu recomendo menos, tá? Mas 250 dá, mas é mais apertado. $500, fazendo 3%, 15 por mês, em média. Com uma conta baixa, geralmente você vai acabar fazendo mais. Você vai chegar a atingir, muito provavelmente, entre 8 até 12%. Estou falando sem risco de ruim isso aqui, tá? Sem alavancar. Só pelo fato do capital ser menor. Mas a partir de um certo ponto, aí você vai fazer juros compostos para subir sua conta. Até um ponto que vai ser atrativo você ou fazer aquilo de renda extra, você é seu gestor e saca todo mês, ou você chegar num patamar maior e aportando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, chegar num patamar maior, e você também consegue fazer 3% de $100.000, também consegue fazer 3% de 1 milhão ou mais. 3% de 1 milhão ou mais de capital, tá? Não percentual. Por quê? Porque esse mercado ele movimenta 4 trilhões de dólares por dia. Por dia. Liquidez não vai faltar para você colocar lote lá. Pode colocar lote, você vai entrar e sair a hora que você quiser. Não vai faltar lote. Primeiro ponto. Não vai faltar lote. Então, a limitação de capital, aqui na B3, por exemplo, se você tentar entrar e sair com 1.000 contratos, vamos colocar pesado, 1.000 contratos, 1.000 mini contratos, pesado. De índice, não vou nem colocar de dólar, que é mais pesado ainda. Bem pesado, 1.000 mini contratos, é uma quantia bem surreal ali, tique a tique, é um valor grande. Mas para você entrar e sair, você não vai conseguir executar, nem executar de uma vez só a operação, seja compra ou seja venda, né? Vamos supor que você comprou, você não consegue comprar de uma vez 1.000, se você comprar, você vai mover o preço com 1.000, então você vai ficar num preço médio que talvez não seja interessante mais. Não vai mover muito com 1.000, mas vai mover. Sozinho você varre um pouquinho do book, tranquilo. Para sair, se você tentar sair com tudo, você corre um sério risco de ser pego por robôs de alta frequência e não te darem, né, não darem saída para você, num lote grande. Pelo menos não com facilidade. Então, você vai ter que zerar de pouco em pouco, obrigatoriamente. Porque são programados para isso, não é maldade. Eles são programados para buscar lotes. Você colocar muito lote de uma vez só, muito perto do preço do outro, 300, 300, 300, né? Até mais de 300 ele não vai aceitar de uma vez só. Então, 300, 300, 300 e 100. Muito provavelmente você vai ter problema de saída. Então, você teria que zerar manual, zerando a mercado. Então, você tem um problema. Aqui você não tem esse problema de liquidez para capital muito grande. Estou dando exemplo para capital muito grande aqui já, tá? Muito grande. Então, outra pegada. O que acontece num segundo plano? Que você não tem $100.000 e a maioria das pessoas não tem $100.000 ou $1 milhão, né? Às vezes nem $5.000, né? Mesa proprietária. Só que diferente aqui do Brasil, a mesa lá fora, pelo menos aqui eu conversei com algumas pessoas e tá rodando redondinha, com contas excelentes e de um jeito muito bom. É assim,
vai operar, no mínimo, uma conta de 5K, né? $5.000. Tá? Você vai entrar para operar uma conta de $5.000. Essa é a menor conta que tem na mesa. Convertendo para real, já dá mais de 25 mil. E o valor de seu investimento aqui é uma coisa que eu acho interessante também. Não estou fazendo propaganda mesmo, não vou deixar link nem nada. Nem é isso que eu quero. Porque não adianta você pegar o teste se você não souber operar. Vai pegar o teste para perder o dinheiro do teste. Mesmo que seja pouco. E é pouco, vou mostrar. O valor do teste é $49 dessa conta aqui. $49. Olha a oportunidade de entrada. Olha a oportunidade de entrada para você pegar um capital convertendo para real, dá mais de 25 mil. Vai dar uns R$ 280. Vai dar uns R$ 280. E olha que loucura. As contas lá nas mesas proprietárias, não só nessa, nenhuma, né? É o que eu mais conheço aí é FTBO e MyForex Funds. Mas na maioria vai de 5 até 300 mil dólares. Obviamente, esse teste aqui, para você comprar ele convertido para real, já é uma graninha mais alta. Se eu não estou enganado, esse teste é em torno de $2.000. Já é grana. Mas pensa bem. Se você fosse aportar $100.000, teria que aportar R$ 500.000 mais, na verdade, porque você vai ter que, quando você pega um valor maior, você vai ter que sofrer a tributação na ida já, tá? Você vai ter que declarar esse imposto na ida. Não vai sofrer a tributação, mas você vai declarar para lá, para um valor grande. Só que aqui tem um pulo do gato, que é você pular de um para o outro. E você opera uma conta que às vezes você pode fazer 2% ao mês de um capital que você nem teria. Vamos de novo num ponto doido. Eu abro para vocês perguntarem aqui, tá? Até tiro aqui para vocês falarem, se vocês quiserem, uma boa. Só vou concluir o raciocínio. Você compra o teste de $49. Olha que doido. Faz dinheiro do mercado. Próximo teste, eu não lembro exatamente os preços, mas eu vou mais que dobrar, vou colocar 129, porque com certeza não vai ser só o dobro, mas vou colocar $129, vamos supor. Você faz dinheiro do mercado, compra o próximo. Ou, então, supondo que o outro ainda vai ser $300. 300. Deixa eu só mudar aqui. $300. Ao invés de você pular de um para o outro, você junta dinheiro até fazer o segundo. Um é 5 mil. A outra conta é 10 mil. A terceira conta é 20 mil. Então, você pularia daqui para cá. Obviamente, em um mês ou dois, quase que impossível. É possível, mas então, vamos falar de um tempo real aqui, de uma jornada de trabalho mesmo, do negócio igual da pegada que eu estou falando para vocês. Investidor, seu gestor e tudo mais. Até porque as metas da mesa não são 100% da conta, tá? Igual aqui na B3. E daqui, aí você pula mais um, né? Sei lá, vamos supor que custe $600, 50 mil. A conta de 50 mil, tá? 50 mil. Até você chegar em 100, cara. Vamos supor que custa 1.200. Aqui não importa mais o que você está tirando do mercado, entendeu? Você está tirando dinheiro do mercado para pagar o upgrade do plano. Tira seu lucro também, tá? Tira sempre seu lucro. Você chegou em 100 mil, você não tinha 100 mil, às vezes você só tinha 500 conto para começar, nem $500, só tinha R$ 500 para começar, R$ 1.000, 1.500, que seja. Você consegue fazer isso aqui, ter 100 mil de margem operacional. E se você fizer
1,5% no capital que não é seu, de 100 mil, você está com R$ 7.500 de renda no bolso. Vai. 1,5% dessa conta de 100 mil. Olha aqui, que vibe louca que você tem de oportunidade. Estou falando que é fácil, tá? Mas não é fácil, óbvio. Fácil não tem nada. De graça também não tem nada. Sem estudo também não tem nada. Mas olha que vibe. Olha onde dá. Olha onde dá para você parar. Não tô falando, não vou nem chegar nos 300, tá? Vamos parar aqui. Ou para nos 50. Faz 3%. 1.500 também. 3% que a gente tinha falado. Rogério, pergunta. Durante o teste, precisamos superar 5 dias por semana ao passar para a conta real. Tem essa regra também? Não. Na conta real não tem regra nenhuma. Você só não pode ficar mais de um mês sem operar, sem avisar. Só isso. As contas desativadas, eles não deixam para não lotar o sistema. Então, daí, se você ficar lá 30 e tantos dias sem operar, coisa que não vai acontecer se você estiver ganhando, não tem problema. Não é obrigado a operar todo dia. Mas tem um pulo do gato nessa regra. Eu não vou explicar essa parte de mesa inteirinha agora. Estou falando onde você pode chegar fazendo uma jornada aqui no Forex, tá? Passei aqui os conceitos principais, passei onde a gente pode chegar, passei percentual, gerenciamento, né? Contas normais, contas de mesa. A gente fez uma evolução bem bacana. O Bertolo perguntou, o que é uma mesa proprietária? A mesa proprietária é uma empresa que te fornece capital para você operar. Essa é a mesa proprietária. Mediante uma avaliação. Você compra uma avaliação, mostra que você consegue bater as metas que ela estipulou. E aí, você opera o capital da mesa. Taxas, cara, taxas na verdade que a gente paga no Forex, ó, uma pergunta interessante. Taxas. Taxas no Forex. Geralmente é só spread. A não ser que você pegue uma corretora que cobre comissão, daí você vai ter que ver as taxas que elas cobram. Mas é super barato. Geralmente é 5 pontos da sua operação, dependendo se for spread ou comissão que ela cobra. Uma operação que a gente está falando de 400, 500, 600 pontos. Então, é relevante, tá? Aqui a taxa é relevante. Imposto é 15% do lucro que você fizer, do que você resgatar, tá? Então, se você tiver por uma mesa, é 15% do lucro que você resgatou, não do total que você fez, né? Eles pagam imposto relativo ao país que eles estão, e a gente vai pagar o imposto aqui a hora que chegar na conta. Rafael perguntou, tu vai ensinar como usar a plataforma, configurar estoque e tudo mais? Para mim é muito confuso. Vou ensinar na próxima aula como usar o MetaTrader 5, como programar ordens, trading stop e todas essas coisas das funcionalidades do MetaTrader 5 aí. Vai ser o tema da próxima aula para vocês, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Gostaram aí da primeira aula? Só a primeira aula da gente, tá? Só a primeira. Só para pirar a mente de vocês de onde o Forex pode levar vocês, tá? Onde o Forex pode levar vocês. Esperando direito e com estudo. O imposto é sobre o resgate ou sobre o lucro? Sobre o lucro. O imposto é sempre sobre o lucro. Lucro teu. Então, se a mesa te repassou 80% do lucro, é 80% do que você vai pegar. Você pegou 80, pô, $1.000, né? É 20 da mesa, 80 teu? 80%, né? $800 vai ser o imposto que você vai pagar. Você vai calcular lá 15% disso. Porque os 20% que ficou para a mesa vai ficar lá no país que não é, a gente não é no Brasil a mesa. Então, eles vão pagar lá os 20%, você vai pagar o resto, que é o seu lucro. Não dá para fazer isso, cara, tentar aumentar.
porque eles não aumentam a sua margem. Ó, vou explicar um pouquinho só dessa parte. Como é que eles aumentam você? A cada 3 meses positivos, eles te aumentam 30% da margem atual. Então, não é para você deixar dinheiro na mesa proprietária, você sacar. Cada 3 meses positivos que você... cada 3 meses positivos que você feche com 10% de lucro no total dos 3 meses. Eles te aumentam 30% da margem. Agora fui bem claro aqui, esqueci desse detalhe. A cada 3 meses positivos que você fecha com 10% de lucro no total dos 3 meses, você pode fechar mês negativo, não tem problema. Não pode fechar 2. Você pode fechar 2 em um pedaço de um mês, tudo bem. Mas tem que fazer os 10% de lucro. Em 3 meses. É mais ou menos o que eu tinha falado dos 3%. Né? Eles te aumentam 30% da margem atual da sua conta. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 50, pode ser 100. Até um limite de $1,5 milhão. Aí trava em $1,5 milhão, eles não aumentam mais. Pelo menos atualmente, $1,5 milhão é o máximo. Cobrança de imposto para repatriar de acordo com a tabela? Não. Cobrança do imposto no Forex é 15% do que você ganhou. Ganho sobre capital em moeda estrangeira. Já vai gerar a alíquota de 15%. Não conseguiu colocar... A gente vai ficar para a próxima aula, porque eu não consigo abrir... Desculpa. Não consigo abrir o MetaTrader e explicar, e alongar tanto assim a aula e embolar uma coisa na outra, tá? Mas amanhã não, mas quinta-feira a gente faz uma segunda aula, tá? E vai ser pelo Zoom, tá? Porque o YouTube não vai rolar, o OBS não vai rolar, tá? Não vai rolar, vai ser pelo Zoom, eu deixo gravado, vou subir no Drive. E subo lá no YouTube depois a gravação aqui do Zoom para vocês. Show de bola? Aí vocês podem rever. Beleza? Eu vou parar de compartilhar para poder colocar meu chapéu aqui novamente. Me despedir de vocês em grande estilo. Então, uma boa noite a todos os presentes. Espero que tenham gostado da aula. Tranquilo, Ronaldo. Vou deixar salvo. Vou fazer o up da aula. Vou colocar no YouTube, tá? Já que não deu para fazer direto no YouTube, como eu gostaria, né? Eu subo lá depois. Faço pelo Zoom, subo no YouTube. Tá porque ficou melhor o áudio, o vídeo, tudo aqui melhor. Tamo junto, pessoal. Ótima noite a todos. Quinta-feira, então, teremos a segunda aula aí de Forex para vocês.